Ei, gente, então, olá? Tudo bem? Vá observando essa questão, vá tirando já algumas conclusões e vamos tentar, então, resolvê-la, tá? Observe. Observe que questão bacana. Olha só. Essa barra NN, ela é uma barra condutora. Ela conduz corrente elétrica. Não esqueça que no estudo da força magnética em fios, devemos levar em consideração o sentido convencional da corrente elétrica, tá? Que é o sentido do movimento das cargas positivas, tá? Ou das partículas portadoras de carga positiva, que não são os prótons. Vamos chamá-las por íons positivos, tá bom? Continuemos. Isso a gente já viu anteriormente. Vamos continuar. Essa barra NN, ela é cilíndrica e homogênea e tem massa. Uau, tem massa. 20 quilogramas. Nesse local aqui, onde ocorre o experimento, a aceleração da gravidade, o campo gravitacional, ele tem intensidade 10 metros por segundo ao quadrado. Essa barra condutora, ela tem comprimento de 1 metro. Atenção, essa distância aqui, olha, tá bom? Deixa eu assinalar aqui para você. O comprimento dessa barra, isto é, esse segmento NN tem 1 metro. Já vai observando as unidades. Quilograma, sistema internacional, metro por segundo, sistema internacional, 1 metro, sistema internacional. Beleza. Ela está suspensa por 2 fios ideais aqui nas extremidades MN e essa barra está disposta também horizontalmente, como você está vendo aqui, e é atravessada por uma corrente elétrica cuja intensidade equivale a 100 ampere. Ampere é a unidade no sistema internacional de corrente elétrica. O sentido da corrente elétrica está indicado aqui, então, na figura, ok? Observa que a corrente está atravessando no sentido MN. Vamos dizer que ela está para a direita, né? Horizontal para a direita. Muito bem, tranquilo. Essa barra e os fios, por sua vez, estão mergulhados numa região de campo magnético constante B. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. O B, nessa região, ele tem intensidade de 2 Tesla. Tesla é o sistema internacional, tá bom? Mas atenção, vamos abrir uma janelinha para a gente tomar aquele cuidado? O que quer dizer essa representação para campo magnético? Campo magnético sai ou entra? Porque é perpendicular. Olha só, o campo magnético ele é perpendicular à corrente. Porque a corrente está aqui, olha, no plano do nosso quadro, para a direita, e esse campo magnético está nesse plano aqui, olha, que eu estou indicando para você, perpendicular ao plano do nosso quadro. Esse plano aqui, olha, onde está contido o campo magnético, ele pode ter 2 orientações para campo magnético, ou saindo ou entrando. Lembra? Essa representação é saindo ou entrando. Do quadro para os seus olhos, fura teu olho, saindo. Se fosse um xizinho, o campo magnético estaria do seu olho para o quadro, furando o quadro. Campo magnético saindo, então o campo magnético está para cá. Muito bem. Essa barra está em equilíbrio estático e aí a questão pede para que você determine as trações nos fios. E agora então, gente, como resolver? Bom, olha só. Em questões como essa, você tem que ter a análise das forças que estão atuando na barra.
Veja só, nós temos um campo de origem gravitacional. Se tem campo de natureza gravitacional, tem força-peso. Nós temos um campo magnético, um fio sendo percorrido por uma corrente sob a ação de campo magnético. Ali nós temos uma força magnética no fio, que a gente vai tirar pela regra da mão direita, regra do tapa. E temos aqui no caso o MN é a barra, né? O fio condutor ou a barra condutora. E temos os fios que sustentam essa barra. Que evidentemente, você sabe que todo fio exerce força de tração ou tensão em qualquer corpo que esteja por ele suspenso. Então nós temos aqui algumas forças interessantes. Temos peso, temos força magnética e temos tração. Como é que nós representaríamos essas forças? Vamos começar? Vamos lá. Que tal começarmos pela força peso? Como é que a gente representa a força peso? Eu vou representar aqui, olha, bem no centro de gravidade, o centro de massa dessa barra, visto que ela é cilíndrica e homogênea, quer dizer, a sua distribuição de massa ela é igualmente distribuída a massa ao longo de toda essa barra. Ela é homogênea e cilíndrica. Aqui temos então a força peso. Tranquilo? Muito bem. Vamos representar, já que está aqui diante de nós, os dois fios. Vamos representar a força que nós já comentamos, né? Aquelas qualidades de força que a gente estudou na mecânica newtoniana, né? Peso, normal, lembra? Força de atrito, força elástica. Não é nenhuma dessas, que aqui nós temos um fio. Veja só que legal, poderíamos trocar o fio por duas molas, né? Aí ao invés de tração seria força elástica. Mas vamos lá, vamos continuar na tração. Olha aqui, ó. Fio nunca empurra, fio sempre puxa. Então se o fio está na parte de cima da barra homogênea, o fio está puxando a barra homogênea para cima. Então a tração está na vertical para cima. Tanto no fio do lado direito, quanto no fio do lado esquerdo. Perfeito? Algum problema? Agora entenda bem, acabaram-se as forças? Claro que não, porque a gente já comentou. Falta força magnética. Como vamos representar essa força magnética? A gente tem que representar essa força magnética. Como vamos representar a força magnética? Regra da mão direita espalmada, regra do tapa. A força magnética vai estar na região do tapa, não é? Apontando para o deslocamento da mão, como se você fosse dar o tapa. Só que você precisa lembrar que o polegar vem no sentido e na direção da corrente elétrica. Tá aqui. Correto? E os demais dedos ficam na direção e no sentido do campo magnético, que a gente já comentou que o campo magnético o quê? Saindo. Então a nossa mão, para a gente exercer o empurrão, para dar o tapa e saber qual é a direção e o sentido da força magnética, a nossa mão vai ficar assim. Vamos lá? Vamos lá. Polegar na direção e sentido da corrente. Se fosse assim a posição da mão, eu estaria dizendo que o campo magnético está entrando, mas o campo magnético não é xizinho, não é entrando, o campo magnético é bolinha, saindo, furando o seu olho. Então a posição da mão é essa daqui, correto? Posicionou a mão, vamos dar o tapa? Então vamos lá, deu o tapa, empurrou para baixo, deu o tapa para baixo. Isso significa dizer então que a força magnética vai estar na vertical, de cima para baixo. Essa daqui é a representação da força magnética. Beleza? Bom, chegamos a uma parte muito legal, interessante. Vamos calcular aqui por fora o valor da força magnética? Como é que a gente vai calcular o valor da força magnética? B vezes I vezes L. Por que eu não estou colocando o seno de θ? Porque eu já sei que a corrente e o campo são perpendiculares.
perpendiculares. Aqui, ó. B perpendicular aí. Seria θ igual a 90. Então não vamos colocar, não há necessidade. B é o valor do campo magnético. B vezes I, a corrente elétrica. Vezes L, que é o comprimento do fio, que vale. Isso quer dizer, então, que a força magnética em questão tem intensidade 200 N. Agora, o grande final. Para que esse sistema esteja em equilíbrio, nós temos as duas trações para cima, peso e força magnética para baixo. Para a situação de equilíbrio, temos que escrever o que, então? Tração mais tração vai ser igual a força-peso, né? mg mais a força magnética. Confere? Essa é a análise estática para essa questão, para esse exercício. Tranquilo? Para a situação de equilíbrio, a soma das trações tem que ser igual à soma da força magnética e do peso. Bacana demais, hein? Então vamos lá. 2 vezes T vai ser igual a M vezes G. 20 vezes 100. 200 mais a força magnética que a gente calculou ali, aquela reservinha que a gente fez, né? Ok, 2T igual a 200 mais 200. 2T igual a 400. Isso significa dizer, então, que para cada fio desse aqui, a tração solicitada, a tensão, equivale, então, a 200 Newton. Viu como é que é uma aplicação de força magnética, fazendo menção também a outros tipos de força, como força-peso, força de tração, poderia ser uma força elástica. Valeu, pessoal.